Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak e daremos início ao módulo teórico da ética no serviço público, fazendo uma abordagem acerca do Código de Ética do Servidor Público Civil no âmbito do Executivo Federal, né? Esse Código de Ética, ele foi aprovado em 1994, através de um decreto do presidente da República, tá? Definindo normas, né, de conduta, de comportamento aos servidores públicos federais, tanto da administração pública direta quanto indireta. Então vamos lá, direto aqui a nossa abordagem. Trata-se de um módulo teórico, tá? Onde nós vamos enfrentar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo decreto do presidente da República em 1994, decreto 1171. Esse decreto, ele vem sendo cobrado com força nos concursos públicos do âmbito federal. E o que encontramos nesse decreto? No fundo, tudo o que o candidato já sabe, né? Porque um código de ética traz regras de conduta, né? Ou como o código chamou de princípios deontológicos, tá? São regras de conduta que o servidor público federal deve seguir no exercício, né, da sua profissão, no exercício da função pública, que, como o código preconiza, deve ser encarado como um exercício profissional. E nesse exercício profissional, o servidor deve se ater a normas de conduta, a condutas que definem o comprometimento ético do servidor com o exercício da função pública. Então vamos ao decreto, tá? Decreto 1171, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil. Isso já te chama atenção, porque os militares, servidores públicos militares federais, não estão sujeitos a este código de conduta, tá? Esse decreto, ele é um ato normativo que vigora, que tem aplicabilidade no âmbito do Poder Executivo Federal, tanto na administração pública direta quanto indireta. Então vamos lá aos regramentos. Primeiro item que eu chamo atenção, que eu destaco, é a finalidade, né? Trata-se de um decreto que foi expedido pelo presidente da República. Então, nós sabemos que, nos termos da Constituição Federal, o presidente da República pode editar decretos no intuito de regulamentar normas legais, né, no intuito de regulamentar disposições previstas em lei. No caso aqui, tá, o Código de Ética, ele tem como fundamento alguns preceitos legais, como, por exemplo, a Lei da Improbidade Administrativa, a Lei 8.112 no tocante a deveres e proibições aplicáveis aos servidores federais, ainda os princípios que norteiam a administração pública previstos no artigo 37 da Constituição, apenas para citar: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a finalidade do nosso decreto 1171 em 1994 foi aprovar um código de condutas, né, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Então, qual foi a finalidade do decreto em estudo agora, do decreto 1171 de 94? Qual foi a finalidade? Aprovar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, portanto, esqueçam os militares, de que poder? Do âmbito do Poder Executivo Federal, tá? Bom, fundamentos legais usados
para que o presidente da República pudesse editar esta norma? Quais foram os fundamentos legais? O artigo 37 da Constituição, que dispõe sobre os princípios que norteiam a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também tem como fundamento o artigo 116 da Lei 8.112, que dispõe sobre os deveres dos servidores públicos federais. Temos o artigo 117 da Lei 8.112, que dispõe sobre as proibições, o que os servidores públicos federais não poderão, quais são as condutas, né, que os servidores públicos federais não poderão ter, as proibições, as condutas proibitivas. E ainda destaca como fundamento legal para a edição do decreto o artigo 10, 11, 12 da Lei 8.429 de 92, a Lei da Improbidade Administrativa, e o artigo 10, 11 e 12 prevê os atos, né? Esses artigos, então, informam e qualificam e caracterizam os diversos tipos de atos de improbidade administrativa. Então, tendo como fundamento estas disposições legais, é que o presidente da República, em 1994, editou um decreto. Nós sabemos que o decreto do chefe do Poder Executivo não é uma lei, é um decreto do chefe do Executivo, ou seja, um ato administrativo de caráter normativo, que tem como objeto, finalidade, a regulamentação de disposições legais, né? E os fundamentos, as disposições legais usadas como fundamentação para a edição do decreto do Executivo são essas aqui: 37 da Constituição, artigo 116 e 17 do regime jurídico do servidor federal, Lei 8.112, e o artigo 10, 11 e 12 da Lei da Improbidade Administrativa. Outro ponto que eu destaco sobre o decreto 1171, Código de Ética do Servidor Federal, é sua aplicabilidade, tá? Na verdade, esse decreto, gente, ele tem apenas, assim, dois artigos. É um decreto muito curtinho, ele possui 2 artigos e o anexo desse decreto, que é importante, porque é o anexo que traz o Código de Ética. O artigo 2º, que é um dos mais, que é o artigo destaque no tocante a informações assim que podem cair na prova, eu destaco esse artigo 2º, né? O que diz? Diz que nos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, o código deverá ser aplicado em 60 dias da sua publicação, né? Então, em 1994, veio o Código de Ética e esse código, em seu artigo 2º, determinou que no prazo de 60 dias ele teria que ser aplicado, né? Ou seja, os órgãos, então, teriam 60 dias para tomarem as providências necessárias à plena aplicabilidade do Código de Ética no âmbito do órgão ou entidade pertencente à administração pública direta e indireta do âmbito federal. Então, o prazo para que os órgãos se organizassem e aplicassem as disposições do Código de Ética, 60 dias, né, contados da sua publicação. Comissões de ética, esse artigo 2º, ele também informa que no prazo de 60 dias, tá, os órgãos e entidades deveriam então instituir, compor comissões de ética. Então, cada órgão, cada entidade pertencente à administração pública federal, direta e indireta, deveriam instituir comissões de ética. Essas comissões de ética, o artigo 2º traz também a composição da comissão de ética do órgão. Essa comissão de ética deverá ser constituída por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Bom, 3 servidores
titulares de cargos efetivos quando a entidade, o órgão, adota o regime estatutário de contratação administrativa. Agora, 3 empregados titulares de empregos permanentes quando o órgão, entidade, adota o regime seletista. Nós sabemos que, como regra, o regime seletista no âmbito federal é adotado pelas sociedades de economia mista federais e empresas públicas federais. Então, ali a comissão de ética é constituída por 3 empregados públicos. Já na administração direta, fundações públicas, tá? Autarquias, como regra, é adotado o regime estatutário de contratação administrativa, ou seja, a Lei 8.112, e aí a comissão de ética será composta por servidores titulares de cargos públicos de provimento efetivo, né? Bom, então em 60 dias, o órgão ou entidade deverá constituir a comissão de ética no âmbito daquele órgão, constituída por 3 servidores efetivos, ou se a entidade adota o regime seletista, 3 empregados públicos. Uma vez constituída a comissão de ética, o órgão ou entidade deverá comunicar essa constituição a um órgão. O artigo 2º diz que, uma vez constituída a comissão de ética, a entidade ou o órgão da administração federal deverá comunicar que já tem uma comissão de ética constituída a que órgão? Memoriza esse órgão porque pode ser objeto de concurso. Secretaria de Administração Federal da Presidência da República. Foi constituída a comissão de ética no âmbito do órgão? Deve ser comunicado para a Secretaria de Administração Federal da Presidência da República. Tá bem? Esse, basicamente, é o conteúdo, né, do nosso Código de Ética. Apenas 2 artigos, né? Destaco ainda que, para o nosso Código de Ética, o conceito de servidor. Vamos lá, então. Quem é o servidor que se sujeita ao comprometimento ético previsto no nosso Código de Ética? Bom, é um conceito de servidor bem amplo, tá? O conceito de servidor público previsto no Código de Ética, ele é amplo. Você precisa ter cuidado, não pode confundir, por exemplo, com o conceito de servidor previsto na Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais. Esse conceito lá na Lei 8.112 é um conceito em sentido estrito, é um conceito olhando apenas para a Lei 8.112. A quem se aplica a Lei 8.112, o regime jurídico do servidor federal? Aquele que foi legalmente investido num cargo público, seja ele efetivo ou em comissão. Mas para o nosso Código de Ética, o conceito de servidor público é muito mais abrangente, é muito mais amplo, tá? E ele abrange, então, todo aquele, né, indivíduo que presta serviços dentro de uma repartição pública, pode ser de natureza permanente, pode ser de natureza temporária, pode ser de natureza excepcional, ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, tá? Bom, o conceito, então, para o nosso Código de Ética de servidor público, ele abrange indivíduos contratados de forma permanente no âmbito da administração pública, e aí eu destaco a contratação prevista no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, né, que dispõe a investidura em cargos públicos e empregos públicos exige concurso público, né? Então, estes indivíduos
que ingressaram na administração pública via concurso, tá? Eles possuem uma contratação de natureza permanente. A lógica que esses indivíduos selecionados por concurso, contratados mediante concurso público, eles tenham uma natureza de permanência, né? Uma contratação cuja natureza é permanente. Tanto é que no cargo público efetivo, após 3 anos de exercício no cargo e uma avaliação especial de desempenho, aquele servidor adquire estabilidade. Mas no próprio artigo 37, inciso 2, nós temos exceção. Nós temos um sujeito que pode ser contratado para desempenhar uma função pública de maneira temporária, né? Que é o exemplo do cargo comissionado. O cargo em comissão, a própria Constituição informa no artigo 37, inciso 2, que ele é um sujeito admitido nos quadros da administração por livre nomeação, né, livre nomeação, mas o seu vínculo com a administração pública, ele é precário, ele é temporário, porque a Constituição também dispõe que ele é de livre exoneração, né, que é um exemplo de um agente público contratado temporariamente, livre nomeação, livre exoneração. Temos ainda os contratados de maneira excepcional pela administração pública. Exemplo está no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Temos aqueles contratados também de forma temporária, mas contratados de maneira excepcional. Por que excepcional? Porque foge à regra do concurso público. O artigo 37, inciso 9, prevê a contratação de servidores públicos excepcionalmente para atender um excepcional motivo de interesse público, né? Normalmente são contratações ligadas a emergências, urgências, calamidades, epidemias na área da saúde. Então, desde que a situação esteja autorizada em lei, o órgão poderá contratar excepcionalmente pessoas sem concurso público, mas é por prazo determinado. Artigo 37, inciso 9 da Constituição. Ou também você pode entender outros indivíduos contratados de forma direta ou até indiretamente, né? Colaboradores que prestam serviços públicos na administração pública também entram nesse conceito, né? Exemplo, agentes públicos honoríficos que desempenham serviço público de caráter relevante, mas sem nenhuma contraprestação, né? Ou seja, sem receber, sem auferirem remuneração pelos serviços prestados. Eles também entram nesse conceito de servidor. Estagiários que desempenham, né, funções públicas no âmbito de uma repartição também entram no conceito de servidor. Então, é um conceito muito amplo, tá? Está sujeito ao comprometimento ético qualquer indivíduo que esteja exercendo função pública, seja contratado de forma direta ou até indiretamente, ou seja, um terceirizado que desempenha ali uma função pública também está sujeito ao Código de Ética. Isso tudo conforme o inciso 24 do nosso Código de Ética, Decreto 1171. Então, cuidado, conceito de servidor no Código de Ética amplo, abrangente, né, sendo aplicado a qualquer indivíduo que desempenhe uma função pública, pode ser de natureza permanente, temporária, excepcional, provisória, sem remuneração inclusive, contratado diretamente ou indiretamente, está ali, né, por uma outra forma de contratação, mas está ali exercendo uma função pública, é regido e está comprometido aos preceitos éticos previstos no Decreto 1171. Fechou? Vamos seguir. E aí, já entramos no anexo
do Decreto 1171, que dispõe do Código de Ética. Então, agora vamos entrar no Código de Ética. Eu recomendo, assim, uma leitura carinhosa do Código. Não vá para a prova achando que, eu vou acertar a questão de ética só usando o raciocínio lógico, porque, eu sei o que é ético, né? Mas eu recomendo leitura, porque é uma leitura atenta, porque às vezes tem um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá, que a banca certamente vai usar na prova, porque realmente o que é ético, nós sabemos o que é ético. Nem todas as pessoas seguem o caminho da moral, mas elas sabem o que é ético. Elas podem até ter uma conduta que fere a ética, mas ciente que está ferindo a ética. Então, realmente, as regras deontológicas, as normas de conduta aqui que um servidor deve seguir, todo mundo sabe isso, né? Todo mundo sabe qual é o caminho do bem, qual é o caminho do honesto, do ético, mas eu recomendo a leitura, porque aqui nós encontramos palavrinhas assim chaves que na prova são cobradas do candidato. Então, uma questão de ética, ela pode não ser tão fácil assim, tá? Tenha cuidado, leitura com carinho já é suficiente e eu vou fazer isso aqui contigo, tá? Então vamos juntos. Capítulo 1 do nosso Código de Ética. O capítulo 1, ele traz as regras deontológicas, tá? As regras deontológicas, ou seja, as normas de conduta, aquilo que um servidor deve, né, observar quando no exercício da sua atividade profissional no âmbito de uma repartição pública. E a primeira regra deontológica expressa o seguinte, e aqui você vai ler coisas muito bonitas também, nem tudo na prática você observa, mas enfim, é o Código de Ética, vamos lá. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Então, o servidor público, quando desempenha uma função pública, ele deve observar esses preceitos, a dignidade, o decoro, não envergonhar a tua instituição, jamais praticar uma conduta que possa botar a tua instituição numa situação desagradável. Você tem que zelar pela tua instituição, ser leal com a tua instituição, proteger a tua instituição e não colocar o teu órgão ou a entidade que você pertence numa situação de desonra, numa situação de vexame, de envergonhamento, porque você, na qualidade de servidor público, você representa aquela instituição. E tudo que você faz, seja no exercício da função ou fora do exercício da tua função, podem ferir a dignidade e o decoro da função pública e causar vergonha para a tua instituição. Então, pelo contrário, o que se espera de um servidor? Que ele exerça sua função pública com decoro, que ele exerça sua função pública com dignidade, sendo leal à instituição que representa, defendendo a instituição que representa e jamais colocando ela numa situação de desonra, de vexame, de envergonhamento. Poxa, esse servidor é o meu servidor. Que fiasco, que vergonha, que vexame ele nos causou, Então, exercer, atuar com decoro, com dignidade, com zelo à sua instituição, com eficácia, preocupado em prestar o serviço público ao usuário com eficácia, procurando deixar o usuário do serviço público satisfeito e com economia, que é aquela eficiência do servidor no âmbito da administração e com aquela consciência de que não basta no âmbito da administração pública só respeitar a lei, você precisa
levar contigo o preceito ético, né? Exercer condutas dentro da moralidade administrativa. E no próximo bloco, nós vamos falar mais sobre isso, tá bem? Então, até lá, daqui a pouquinho.